Antigamente, os católicos no mundo inteiro saíam às ruas em procissão com o Santíssimo Sacramento, cantando Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Aquele gesto de piedade simbolizava o triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo sobre as mazelas do mundo e a consciência dos católicos de que Deus deve reinar também na sociedade. No entanto, na modernidade, como dizia Kant, o homem alcançou a maioridade e decidiu servir apenas a si mesmo. Afinal, como o homem destronou a Deus e colocou a si mesmo no lugar? As raízes estão no iluminismo enquanto todo um ambiente cultural, porque o iluminismo é, antes de mais nada, uma mudança de cosmovisão, no qual tudo estava implicado. Agora, se foi um movimento tão difuso, com manifestações em lugares muito distantes, com até bastante divergência entre os grandes pensadores, como a gente pode, não sei, classificar esse movimento como um todo, a ponto de dizer que dali surgiu uma nova forma de pensamento? Eu acho que quem deu a explicação mais, ao mesmo tempo, sucinta e precisa do que foi o iluminismo é Kant, que inclusive, a morte dele, em 1804, é considerado por alguns até como o fim da época iluminista. Kant, que já viveu, que assistiu à Revolução Francesa, morreu, né, no ano da coroação imperial de Napoleão. Ele, num opúsculo que ele publicou, chamado O que é o Esclarecimento, e aqui esclarecimento, cuja expressão alemã serve também para a ideia de iluminismo, de iluminação, enfim. Logo nas primeiras palavras, ele define o iluminismo. Ele fala algo assim, nesse opúsculo. O esclarecimento é a saída do homem do estado de menoridade pela qual é ele mesmo responsável. O que significa? Significa que para aquela nova forma de pensar que despontava, antes, o homem ocidental era conduzido. Diziam para ele como ele deveria pensar. Agora, o homem ocidental, ele se emancipa e ele pensa por si mesmo. Vejam, não estou dizendo que é assim. Estou dizendo como eles se viam. Como aqueles que estavam emancipando o pensamento humano e assim emancipando o homem como um todo. Possibilitando que que cada homem exercesse as suas faculdades, vivesse de acordo com o que ele acha adequado. Essa ideia de esclarecimento, de iluminismo, relacionada com a ideia, com o que o próprio Kant faz, de saída da menoridade para que o homem se guie pela sua própria razão, dá o tom dessa nova cosmovisão. E que talvez você mesmo esteja infectado por ela. No final das contas, essa é a cosmovisão liberal. O mundo dessa civilização ocidental moderna, que se desenvolveu a partir desse longo processo e que eclode ali no século XVIII naquelas revoluções, é a revolução liberal. Ah, mas e o comunismo? Não, o comunismo é uma consequência. Nem precisamos falar dele, porque os ditos defensores da civilização ocidental veem o comunismo como uma ameaça aos seus padrões de vida. Então, ao tal Ocidente... Não, mas o que nós estamos querendo fazer aqui, pessoal, é deixar as coisas às claras. O Papa Pio XI disse muito adequadamente, e não precisa invocar a autoridade papal
Porque isso que ele disse é verdade, assim, constatável na história. Ele fala que o comunismo é consequência do liberalismo, e isso é óbvio, porque os pressupostos colocados pelo liberalismo levam ao comunismo. Nós não vamos desenvolver isso aqui, não. Não é nosso objetivo. A tal civilização ocidental que não é a civilização católica, e que as pessoas, muitos pensam ser, é a civilização liberal construída pela Revolução. Todo aquele longo processo que nós apontamos, o humanismo e o protestantismo como pontos bastante relevantes no deslocamento da antiga ordem de Deus para o homem, se consuma no iluminismo. Aquela máxima de Protágoras que eu falei, agora ela é invocada de modo peremptório. O homem é a medida de todas as coisas. O homem, o homem, o homem, o homem. Os direitos do homem. E o primeiro destes direitos é justamente a tal liberdade. A liberdade em relação ao pecado? Não. A liberdade para o exercício do bem? Não. A liberdade para a consecução da própria finalidade humana? Não. A liberdade para quê? Bom, para se autoexercer de acordo com a autonomia da vontade. Eu falei, quando falei da ordenação própria da civilização católica, eu disse que existe uma ordenação do homem. A ordenação do homem é a quê? Vejam, a sua causa final, aquilo para que ele existe. E que tanto a revelação quanto a razão mostram. Para quê? E a liberdade é um instrumento pelo qual que Deus nos dá para a consecução, a realização dessa nossa finalidade, que é o bem e a verdade. Mas, depois deste longo processo, a ideia de bem e de verdade se decompõe totalmente. E o senhor Martinho Lutero, ele é um elemento sine qua non dessa história. Mas, enfim. Toda aquela ordem integrada, própria da cosmovisão católica que até então existia, dissolve-se e passa-se a haver apenas indivíduos que hão de exercer a sua liberdade e se realizarão enquanto seres humanos a exercendo. A liberdade se transforma de meio, como ela é, a fim. Eu sou livre. Livre de quê? E para quê? Nós devemos desejar ser livres do pecado, do erro, da mentira, do vício. Porque eles escravizam, os doutores místicos todos sempre ensinaram isso. E o que essa nova mentalidade medieval que eclode depois de tão longo processo quer? Ela quer que o homem seja livre de qualquer coisa fora dele que o diga como agir e como viver. É a revolução evidente contra a autoridade de Deus, a autoridade da igreja, a autoridade dos governantes, a autoridade da tradição, a autoridade dos pais, a autoridade da família, a autoridade da própria verdade, do bem e da própria natureza humana, a liberdade em relação a tudo para a consecução do fim escolhido por cada ser humano. A Igreja Católica em Face da Revolução é um novo projeto editorial da Escola de História da Igreja. Trata-se de uma obra que enfrenta de modo direto e rigoroso o pensamento revolucionário moderno, tendo como eixo central a Revolução Francesa e as suas consequências religiosas, políticas e morais, e mais. Trata-se de uma obra incentivada pelo Papa Pio IX. O livro é fruto do trabalho do historiador francês Jacques Chrétien Joly, que ao longo de 6 pontificados reconstrói como a Igreja Católica enfrentou
a revolução, a violência do terror, os projetos de infiltração da maçonaria, temas dos quais hoje pouquíssimas pessoas concedem a devida atenção. Tolkien saiba mais e apoie esse trabalho editorial que vai enriquecer os seus estudos sobre o pensamento e a história da grande inimiga da igreja, a Revolução.